Olá, muito boa noite. Direto dos estúdios de Brasília, mais um Frente a Frente, que hoje recebe o líder do Democratas, deputado Efraim Filho. Deputado, muito boa noite. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa noite, Denise. Boa noite, Zé Maria. Saudação aí a todos os nossos telespectadores. Uma grande alegria estar com vocês para discutir os temas aqui que interessam todo o Brasil. Pois é, e ele vem para o Frente a Frente nesse dia em que o ministro da Economia, Paulo Guedes, foi ao Congresso e defendeu a reforma tributária, defendeu a reforma fatiada e o novo imposto sobre transações digitais. O ministro disse que o mundo está cada vez mais digital e é preciso pensar nesse assunto. E não está errado, né, Zé Maria? Pois. Muito boa noite, de volta depois de enfrentar a Covid. Zé Maria, explica um pouquinho para a gente como é que foi essa sua batalha. Pois é, eu enfrentei, passei e já estou imune para a minha alegria, mas devo dizer que foi um susto muito grande. A gente, quando pega lá o atestado e vê o detectado, a gente passa um filme na cabeça. E a gente também se transforma numa possibilidade de transmitir a outrem a infecção. Isso dá uma responsabilidade muito grande e nos faz recolher. E, nesse momento, a gente se recolhe a nossa insignificância humana e começa a pensar exatamente na vida. Daí, esta possibilidade de melhorar de vida, é assim que eu me sinto. Denise, você falava aí da internet. Ao lado desse debate sobre a reforma tributária, no Congresso Nacional, o debate sobre o projeto das fake news, que foi aprovado no Senado e que depende da Câmara, é muito forte e é o assunto da vez. São os novos veículos de comunicação, né? A internet tomou conta do espaço, tomou conta do debate e das opiniões, e é preciso mesmo discutir. Hoje a nossa conversa aqui no Frente a Frente vai ser muito importante. O deputado Efraim Filho, apesar dessa cara de novo aí, já está no 4º mandato como deputado federal, já foi líder do DEM, voltou a ser líder do DEM. Participou de várias negociações no Congresso Nacional e foi o relator de uma CPI muito importante, a CPI dos fundos de pensão. A roubalheira chegou em todos os lugares, mas os fundos de pensão quebrados, eles geraram problemas que vão seguir, né? São pessoas que apostaram a vida, pagando, contribuindo, e chega lá na hora de aposentar, não tem dinheiro. É o deputado Efraim Filho. Deputado, eu queria dizer e fazer uma avaliação de que o senhor tem grande chance de chegar à presidência da Câmara, porque o debate está muito dividido, não existe um nome forte, né? E o senhor está sendo preservado ali, junto com o líder do MDB, Baleia Rossi, e eu queria saber do senhor como é que está exatamente esse debate sobre a sucessão do presidente Rodrigo Maia. Vamos lá, Zé Maria. Primeiro, agradecer uma referência dessa vindo de você, que tem uma análise crítica aí e uma memória recente de tudo que aconteceu na Câmara dos Deputados, nos dá o sentimento de que estamos no rumo certo, trabalhando, desempenhando bem a nossa função. Você falou, até se costuma brincar, diz que alguns me chamam de Uber, né? Porque tem a cara de novo, mas a quilometragem é rodada, né? Então, são 14 anos já dentro daquela casa, 4º mandato, estou com 41 anos, né, agora. Então, liderar o Democratas é, sem dúvida nenhuma, uma grande responsabilidade. É filho também de um político, o senador Efraim, que fez história no Congresso. Tem a tradição no sangue, né? Ajuda também, o professor é bom. Então, mas assim, a responsabilidade de conduzir o Democratas hoje, de liderar, é muito grande. É o partido que é protagonista. É a segunda vez, né? Segunda vez, e é um partido que é protagonista da agenda nacional, preside a Câmara, preside o Senado, tem 2 ministros no governo federal, né, o ministro Onyx e a ministra Tereza. Então, você ficar nesse meio de campo, nesse malabarismo ali, fazendo as articulações, é claro que lhe dá um protagonismo na cena política também, que é natural. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre essas avaliações, né, de pauta, de agenda, o Brasil da pandemia, o Brasil pós-pandemia, trazer um pouco dessa memória aí dos fundos de pensão, trazer essa memória do outro tema, só citar aqui que eu gosto também da referência técnica, eu sou advogado, então eu tive um prazer, por exemplo, de relatar o Código de Processo Civil, né, que foi um dos temas também que hoje, né, é reconhecido pela sociedade jurídica. E todo esse protagonismo na cena nos colocam aí como
como muito próximo, né, do debate sobre a sucessão. Então, o primeiro tema mais importante sobre sucessão, não se fala de nomes agora, né, se fala sobre grupo. Então, a gente tem procurado ter grupo, articular esses movimentos que têm sido feitos de fortalecer um núcleo independente ali, né, em torno do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Eu lhe digo uma coisa, e aí pode já ser a pergunta, mas quem é o nome de Rodrigo Maia? Eu digo o seguinte, eu não sei quem vai ser o nome de Rodrigo, eu sei quem não vai ser. Não será aquele que antecipa a campanha, porque de forma muito prematura, praticamente ele provoca a antecipação do fim do mandato. Então vamos dar nome aos bois aqui. O senhor está se referindo a Arthur Lira, líder do Centrão, uma vez que o MDB e o Democratas saíram do Centrão porque, segundo eu já ouvi de vários parlamentares, inclusive do seu partido, foi porque ele tinha se lançado muito cedo à presidência da Câmara. É isso? Denise, eu diria que a sucessão da presidência da Câmara, ela não foi causa desse movimento, acabou sendo consequência, né? Ou seja, pela repercussão que a própria imprensa deu, pegou uma semana de poucos fatos, a semana anterior, né, foi uma semana até light do ponto de vista de fatos políticos, e ele acabou sendo um tema, né, que se desdobrou durante a semana. Mas o que gerou o movimento do Democratas de saída do Centrão foi a incompatibilidade em alguns temas. Qual foi o tema simbólico, aquele que se chama a gota d'água? Foi o Fundeb. Vocês cobriram a votação do Fundeb e lembram que em determinado momento o Centrão colocou um requerimento de retirada de pauta para não votar o Fundeb. E a relatora era nossa, era a professora Dorinha, do Democratas do Tocantins. Então, nos colocou numa posição extremamente constrangedora, de muito ruído dentro da bancada. Você, quando participa de um bloco, você fica vinculado à atuação do líder daquele bloco. Perde muito. Que era o Arthur Lira. Então, com muita serenidade, comunicamos a saída ao Arthur em busca de mais independência e mais autonomia para nos aproximar das bandeiras que nós defendemos, sem estarmos vinculados ao Centrão, que durou uma temporada, mas agora é hora de vida que segue. Essa história de grupo, quando um partido se une a outro para formar um grupo na Câmara, acaba perdendo mesmo ali a liderança e divide a própria bancada, que fica meio perdida, né? Agora, o DEM não pode entrar no outro grupo, né? Não. Por quanto tempo? Não, poderia entrar de imediato. A nossa opção foi de não entrar em bloco. Nós temos um núcleo, para mudar a questão do regimento, não pode ser bloco, nós temos um núcleo hoje, que é um núcleo independente, que reúne 8 partidos, né? Mais coesos ali são 4, Democratas, MDB, PSDB e Cidadania. E tem outros 4 partidos que giram em torno sempre desse núcleo. Um grupo informal. O que costumam votar numa agenda muito parecida com a nossa, que é o Podemos, o Partido Verde, o Novo e o PSL, né, naquela banda do Bivar, a ala do Bivar que ficou... Isso aí já fica maior que o Centrão, né? Que o Centrão atualmente. né? Porque também teve outros desdobramentos. Mas o que é importante dentro dessa linha, casando com a sua pergunta da sucessão, é que esse núcleo independente com a oposição, eles conseguem construir uma maioria sólida, tá certo? Então, por mais que o Centrão tenha levado número para a base governista, ele acaba não tendo maioria nem tendo a agenda da casa. Então, esse núcleo independente desses 8 partidos, do qual o Democratas faz parte, hoje ele tem um perfil de fiel da balança dentro da Câmara dos Deputados. Na agenda do governo, que nós temos identidade, e aí especialmente a agenda econômica, a gente tem garantido o apoio ao governo e garantido as votações e a aprovação das matérias, muitas medidas provisórias de interesse do governo. Agora, quando a gente diverge, com o voto da oposição, a gente acaba também definindo a votação. Agora, essa saída do Centrão não significa um rompimento ou uma agressão ao governo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A disputa é plenamente congressual, digamos assim. Exatamente, perfeita a sua colocação, Denise. Não significa ruptura com o governo. Democratas continuam alinhados com a agenda do governo, especialmente a agenda econômica, né, do Brasil voltar a crescer, reencontrar o rumo do desenvolvimento, recuperar os empregos perdidos, que é muito importante. Então, essa agenda do Democrata, nós temos um canal de diálogo aberto com o ministro Ramos, o ministro Braga Neto, Casa Civil e Secretaria de Governo, para discutir a pauta, a agenda. Agora, qual é a diferença de postura do Democratas? Nós
dialogamos agenda, né, e não uma base irrestrita para votar qualquer matéria, porque está ocupando ali determinado espaço dentro do governo. Tem funcionado, o governo tem conseguido aprovar as matérias mais importantes da sua agenda, porque a gente entende que é agenda boa para o Brasil. O que é agenda boa para o Brasil tem o nosso apoio. Aquela agenda que só interessa ao governo, aí a gente tem divergido. Hoje eu conversei com o presidente da Câmara, né, Rodrigo Maia, e ele foi muito firme ao dizer que não vai abrir o processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro, e explicou lá de que não há apoio, não há crime e que seria tumultuar ali a Câmara dos Deputados. Eu tenho uma dúvida muito pertinente, deputado, sobre o poder de um presidente, não estou falando do Rodrigo Maia, mas de todos os presidentes, de segurar um processo assim. Eu entendo que ele tinha que despachar, ou sim ou não, e o plenário, que é o órgão máximo da Câmara, decidir. Inclusive, não seria assim, não? complementando a pergunta do Zé Maria, ele disse no Roda Viva, segunda-feira, eu tive a oportunidade de participar da bancada, que ele não põe para votar, porque senão isso ia tumultuar o plenário. Falou hoje na Jovem É isso Pan. mesmo? Sim. Eu lhe vi lá, estava muito elegante, inclusive, como hoje também, tá certo? E a resposta dele, que foi a mesma para o Zé Maria, é de que aquilo que parece ser o certo, ele gera uma tensão institucional muito maior. Porque muitas vezes o que a oposição quer é a oportunidade de fazer discurso, marcar posição, levantar o tema. Então, você despachar o impeachment e negar é você levar o tema para o plenário. Eu nem sei mais quantos requerimentos. Tem 30, tem de 30 Mas para o cima. fato do governo ter maioria, não é uma forma de já tirar esse assunto de cena, uma vez que a oposição é menor do que as pessoas que poderiam votar com o presidente? Em termos de voto, sim, mas eu acho que a preocupação do Rodrigo é com a tensão institucional. Né? A gente vive ainda mais nesse tempo de pandemia. Nós já temos uma crise na saúde, nós já temos uma crise na economia, e você ficar estimulando a crise política gera um cenário de tempestade perfeita. Né? Então, você viu que quando a crise política foi a seu ápice, né, eu coloco ali mais ou menos entre a demissão do Mandetta, logo depois a demissão do Moro, ninguém falava de pandemia. A pandemia era assunto secundário. As disputas no governo, a prisão de Queiroz, as idas do presidente nas manifestações antidemocráticas, né, contra o Congresso, contra o Supremo, isso ganhou de tal forma a mídia, que se vocês forem lembrar, as questões da pandemia, o número de mortes, que talvez seja realmente o assunto mais latente do país nesse momento, eles ficaram um pouco deslocados. E aí, de 60 dias para cá, a gente vem recuperando um pouco o protagonismo daquilo que realmente interessa, que é a gente encontrar a rota de saída para esse momento crítico que vivemos, de perdas de vidas, né, e também de perdas econômicas. Mas eu entendo o seguinte... Então, foi bom para a gente, sabe? Assim, diminuir a tensão institucional, é isso que eu quero dizer. Diminuir a temperatura, reduzir essa tensão institucional. Eu acho que a leitura que vocês devem fazer hoje, quem não está em casa, é de que essa tensão institucional de 2 semanas para cá, ela diminuiu, o próprio presidente contribuiu para isso, né, em reduzir ataques, conflitos, e eu acho que a gente hoje vive um clima de país melhor para pensar em rota de saída do que há 30, 60 dias atrás. O presidente da Câmara sofre muitas críticas aí na internet e geral, ele até se incomoda muito com isso, né? E há uma confusão ali entre pedir fechamento do Congresso Nacional e crítica aos parlamentares, aos presidentes da Câmara e Senado. É natural, eu tive até a oportunidade de falar isso com ele, né? Ele faz um contraponto na política muito importante, né? Mas ele não é adversário e ele não chega a ser desleal com o presidente Jair Bolsonaro, né? Faz só o contraponto. É tanto que a relação dele é institucionalizada com o presidente, não chega a ser desleal. Não chega, Zé. Eu acho assim que a gente às vezes é tomado por tantas paixões, emoções, o cidadão normal, mas quem faz uma análise muito criteriosa, você não vê, por exemplo, a análise você não vê a crítica do Rodrigo à pessoa, né, do Bolsonaro. Ele critica o governo, decisões de governo, ele diverge, né? A beleza da democracia é essa, às vezes você concorda, às vezes você difere. Por outro lado, o Rodrigo acaba sendo muito atacado na pessoa, né? Se ataca muito a pessoa dele, né? E aí, na minha rede social, eu sempre faço uma diferença entre o que é crítica e o que é ofensa. A crítica ela é bem-vinda, você argumenta. A ofensa, o xingamento... Aí o senhor dá logo um processo. Dá logo um bloco. Não, dá logo um bloco, tira, porque não adianta você argumentar com quem vem
lhe ofender. Agora, a crítica ela é bem-vinda e você tenta construir, né, através de argumentos e até aprender, né? A gente hoje faz esse bom trabalho de líder porque está preparado para convencer e ser convencido. Perfeito, nós estamos aqui no Frente a Frente, diretamente dos estúdios da Rede Vida, aqui em Brasília, e falando de política. Política define a sua vida, a educação do seu filho, a casa onde você mora e o seu emprego. Política domina tudo, é disso que estamos falando. Deputado Efraim Filho, 4º mandato, líder do DEM na Câmara dos Deputados. Nós vamos ao intervalo agora, 2 minutos e já estaremos de volta.